Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao nosso vídeo de hoje. E o tema é um dos mais aguardados, a Revolução Francesa, certo? E no vídeo de hoje nós não só vamos trabalhar aí o contexto que vai se encaminhar aí a França para a Revolução de 1789. Essa é daquelas datas que você tem que guardar, querida. Enfim, vamos lá. Como também eu pretendo utilizar aqui algumas imagens e até vídeos do meu arquivo, do meu acervo pessoal, de quando eu tive o prazer e o privilégio, né, podemos dizer assim, de conhecer um pouquinho de Versailles, de Paris e trazer aqui para que você viaje um pouquinho comigo sobre alguns dos lugares principais, né, das ruas de Paris ou de repente até do Palácio de Versailles, para entender um pouco mais esse contexto e tentar mergulhar um pouquinho mais no que foi esse período. Alors, sans plus attendre, allez-y. Então, meus queridos, vamos começar pelo contexto que envolve este momento tão enigmático e tão marcante da história da humanidade, certo? Então, o contexto é bem complexo e, portanto, basicamente, quase que a gente vai levar essa aula inteira para falar sobre o contexto, para entender exatamente de onde surge, né, um movimento que vai cortar a cabeça de um rei e que vai ser um dos movimentos mais emblemáticos e significativos exatamente por isso, pelo recado que ele manda para todas as outras monarquias que estavam aí, né, existindo naquele período. Enfim, mas a gente pode começar colocando a sociedade francesa daquele período como uma sociedade extremamente estamentada. Então, uma sociedade estamental é uma sociedade onde você não tem possibilidade de mobilidade social. Então, você nasceu camponês, você vai morrer camponês. Você nasceu um burguês, bem, provavelmente você vai continuar sendo um burguês, embora que a burguesia envolve aí que ela pode acabar perdendo tudo. Mas, de qualquer modo, você nasceu dentro do povão, você vai continuar no povão, certo? Você nasceu um nobre, então você é nobre para o resto da sua vida. E o mesmo vale para os clérigos e etc, certo? Então é uma sociedade da qual você não tem possibilidades de sair de uma burguesia, de sair, sei lá, do povão e se tornar um nobre, um título de nobreza. É uma sociedade onde você não tem essa possibilidade, de onde você nasce numa determinada posição e vai morrer nessa determinada posição por falta de possibilidades. E a sociedade francesa, ela não só era estamental, como ela tem um sistema um pouco diferente. Ela é considerada uma sociedade dividida em 3 patamares, certo? Nós então vamos chamar esses patamares de Estado. E nós teremos o primeiro estado, composto pelo clérigo e pela alta elite da religiosidade católica, enfim. Nós temos o segundo estado, composto por nobres, sejam membros da família real ou membros distantes, ou pessoas com títulos de nobreza que fazem parte da corte, né, do rei, enfim, que seriam o segundo estado. E essas duas camadas compõem em torno de 4, 6% da população francesa do período. E o terceiro estado é a galera, é o povo. Seja o burguês ou a pessoa miserável moradora de rua, se encontra no terceiro estado. Todos que não têm título de nobreza ou não são parte da igreja se encontram juntos aí no tal do terceiro estado, certo? Então a sociedade francesa é dividida por essas denominações e ela se organiza, inclusive politicamente, por essas organizações aí que a gente então chama de estado. O primeiro, o segundo e o terceiro. Trabalhando aí a questão da política, nós devemos lembrar que a França desse período ela é uma sociedade do antigo regime, o que significa, em outras palavras, dizer que ela é uma monarquia absolutista, onde você tem por premissa básica daquela sociedade a noção de que as pessoas não são iguais e de que existem privilégios determinados para uma ou outro grupo, uma ou outra classe, certo? Então, se você pensar na França desse período, a gente já tem desde o Luís XIV, né, o Rei Sol, que teria supostamente, pelo menos, dito o Estado sou eu, aquela frase bem emblemática que quando se estuda absolutismo todo mundo vai tocar aí, certo? Desde o Luís XIV, principalmente, o absolutismo francês já estava bastante consolidado. E quando Luís XVI assume o trono, o nosso rei aqui do período, que vai passar, no caso, pela Revolução Francesa, ele vai continuar essa linha, digamos assim, de organização política, administrativa, onde ele centraliza todas as supostas divisões que um Estado precisa de organização, seja judiciário, administrativo, legal e etc., tudo se concentra nele. E não há regulações do poder dele. Não há, por exemplo, uma constituição que fale até onde vai o poder desse rei. Logo, portanto, ele é um rei absolutista, com poderes absolutos, certo?
E isso vai trazer bastante incômodo para aquela sociedade quando nós pensarmos num segundo ponto aí interessante, que é a expansão das ideias iluministas. Nós já comentamos em sala de aula sobre as ideias iluministas e o potencial delas, que foram inclusive uma força aí para ocorrer nos Estados Unidos a independência dos Estados Unidos. Você lembra desse contexto? E não só a independência dos Estados Unidos é bastante importante para entender o iluminismo, mas também para entender a Revolução Francesa. Porque a Revolução Francesa se inspira bastante na possibilidade, né, dos americanos terem sido vitoriosos e foram, e portanto ela olha para esse passado e se inspira, né? E já que eles foram vitoriosos, nós também temos a possibilidade de sermos vitoriosos. Então, a revolução, né, a independência dos Estados Unidos, ela se torna um símbolo de sucesso das ideias iluministas, de que aquelas ideias não eram apenas ideias, digamos assim, do campo das ideias, utópicas, elas poderiam ser práticas, como os americanos fizeram sua independência, né, e enfim, tá bom? Então, não se esqueça disso, gente. De que a relação com a independência dos Estados Unidos e as ideias iluministas, elas vão ser um alimento ideológico para o que vai vir aí na França. E você tem que se recordar também de que quando falamos em iluminismo e etc., nós normalmente estamos falando muito de uma camada burguesa da sociedade. Então, mesmo quando a gente fala da independência dos Estados Unidos, quem fez a independência, né, as 13 colônias, os colonos responsáveis por se reunirem lá no segundo congresso, enfim, etc., e assinarem a Declaração de Independência Americana, eram pessoas de caráter burguês. A independência dos Estados Unidos não foi feita, como muitas vezes os americanos gostam de sair dizendo por aí, de um modo, né, urbano e também popular, e um movimento plural. Não, ele é um movimento burguês por muitos interesses burgueses. E a Revolução Francesa, a gente não pode dizer que ela foi um movimento burguês em sua totalidade, mas nós podemos dizer que ela se inicia como um movimento burguês também. Porque quem tem capacidade intelectual, né, digamos assim, quem não é analfabeto, quem consegue pegar um livro e ler Montesquieu, e ler as ideias da divisão dos poderes, enfim, etc e tal, vai ser uma galera mais erudita, uma galera que tem acesso a ensino, enfim, que, portanto, acaba sendo essa ala burguesa. Mas que não se esqueça, burgueses, assim como outros povos também, né, as pessoas camponesas, etc., são parte do tal terceiro estado, certo? Que você vai ver que é bastante injustiçado, ok? E o contexto que a França se insere é um contexto de muito desespero e uma grande, gigante crise econômica, certo? Alguns fatores associados à crise econômica que a França se insere é a Guerra dos 7 Anos, por exemplo, que nós já trabalhamos, e que a França perde a Guerra dos 7 Anos e com isso ela tem muitos gastos e acaba não tendo nenhum retorno. Outro ponto também colocado aí é a ajuda financeira, né, que a França vai dar aí para a independência dos Estados Unidos. Então, a ajuda que ela vai fornecer aos colonos também é mais um gasto para o governo aí absorver. E um outro ponto bastante importante também é a dificuldade em arrecadar impostos que a França tinha, por conta de um detalhe bastante importante. Embora a sociedade fosse dividida nesses 3 estados, o primeiro, o segundo e o terceiro estado, apenas o terceiro estado pagava impostos. E o tipo de organização social que a França tinha era de uma nobreza parasitária. A nobreza não trabalhava, a nobreza não produzia, a nobreza não tinha de onde tirar recursos. Ela era sustentada pelo rei, pelo absolutismo, via os impostos pagos pelo terceiro estado. O mesmo também se aplica em partes ao primeiro, que é a igreja. Porém, a igreja ainda tem a arrecadação de dízimos, enfim, que dá uma ajuda, digamos assim, nas contas, mas ela também é utilizava de alguns recursos, digamos assim, do governo, né, do rei, etc. Mas se você observar que o segundo estado não paga imposto, ou seja, a nobreza, você já vai perceber que tem alguma coisa um pouco estranha. Porque se por um lado ela não paga impostos, por outro lado, ela é o grupo que mais gasta recursos. O tipo de vida que a França tinha nesse período era um tipo extremamente luxuoso. Essa nobreza vai viver no Palácio de Versailles, né? Vai ter altos banquetes, festas, roupas de tecidos finos, um gasto absurdo, né, com essas pessoas, e quem banca, digamos assim, tudo isso são as populações aí do terceiro estado, via os seus impostos bastante abusivos. Pensando um pouquinho no estilo de vida da nobreza francesa, vamos assistir um pouquinho aí a construção do Palácio de Versailles, como se deu, e alguns detalhes aí de dentro do palácio?
trenzinho que leva a Versailles, inclusive já decorado, né? Bem típicozinho. E é bem simples, é só você ir para uma estação de trem, pegar a baldeação até Invalides, que é uma estação de metrô. Falei trem, metrô. E de lá você baldeia para essa linha que leva até Versailles, que na verdade é outra cidade e que fica um pouquinho afastada. De mostrar, você sai, vira aqui, a gente parou no Starbucks para tomar um café, anda nessas ruas aqui, pá, tá em Versailles. Muito fácilzinho chegar de metrô. Mesmo estando fora de temporada, isso aqui parece que tá sempre meio cheio. Que não tem muito o que fazer, não. Mas reza aí a história de que em época de temporada você fica 3 horas, 4 horas em fila pra entrar nisso aqui. Então, até que tamo bem. E é grande mesmo. Passar ali e entrar, né? Você pega o guiazinho que tá incluso no valor e entra. Aqui você tem pelo menos o jardim e 2 palácios pra conhecer. Todo mundo orienta a conhecer o palácio primeiro, porque quando der tipo meio disso aqui lota. Mesmo fora de temporada costuma ficar cheio. Então você já mata o que todo mundo vai querer ver primeiro e depois conhece o resto. Versalhes não foi feito num só dia. Tudo começa em 1624, quando o rei Luís XIII manda construir um pavilhão de caça, substituído um pouco mais tarde por um castelo em pedra e tijolo. O rei Luís XIV herda deste pequeno castelo. A partir de 1665, o rei decide iniciar grandes obras. Durante 50 anos, ele não parará de aumentar e transformar o que será o maior castelo da Europa, Versalhes. O arquiteto Louis Levaux realiza 2 grandes apartamentos simétricos para o rei e a rainha. Luís XIV fixa o governo e a sua corte em Versalhes. Numa nova campanha de obras, Jules Hardouin Mansart transforma a esplanada que dominava o parque na Galeria dos Espelhos, que será o grande espaço de recepções e aparato da corte. Mansart renova uma vez mais o castelo para alojar toda a família real, a corte e todos os serviços administrativos do governo. Com o pessoal de serviço das cozinhas e dos estábulos, cerca de 10 mil pessoas se ativavam permanentemente à volta do palácio. No final do seu reinado, Luís XIV muda o seu quarto para o centro do castelo. Este quarto ritma então as cerimónias do dia do rei e a vida de todos os cortesãos de Versalhes. Dominando o conjunto de prédios, uma capela real é enfim erigida por Mansart à escala do castelo. Quando Luís XIV se instala em Versalhes, ele rompe com a estrita etiqueta da corte. Ele manda construir pequenos apartamentos para melhor conforto e intimidade. No final do seu reinado, Luís XV manda construir o que faltava ao castelo, uma verdadeira sala de espetáculos, a ópera. O arquiteto Gabriel moderniza a fachada do castelo para a cidade. Em 1789, a Revolução Francesa obriga a família real a partir do castelo de Versalhes para Paris. O futuro do castelo é então incerto. Nível do luxo desse lugar. E aqui assim, cada sala é nesse nível aqui. E aí tem sala para o rei jantar, sala para o rei jantar comidas rápidas, sala para o rei jogar jogos, sala para o rei coçar o popô. É tipo nesse nível o rolê, velho. Não é à toa que tem 1 milhão de ambientes esse castelo. Porque, meu, pra tudo tem uma sala. E tudo assim, no Zoro fino, manja. Um monte de sala. A gente chega na sala do trono
embora não esteja aqui, o trono ficava aqui. E o famosíssimo quadro do Luís XIV, que todo mundo conhece. Saindo, a gente vem pra cá. E logo ali virando fica a Sala dos Espelhos. Outro ponto famosíssimo, galera. Ali. Vamos entrar? Olha os detalhes dos tetos. Tudo remetendo à antiguidade grega, deuses e afins. Gente, olha isso. A única coisa minimamente positiva de ter nascido numa época dessas seria provavelmente participar de um rolê desse aqui. Mas óbvio, se você tivesse nascido na corte, né, nobre, porque pobre, enfim, chegava nem perto disso aqui. Mas aí também não se esqueça que no meio de um baile de gala, algum idiota soltaria uma frase machista de merda e aí a felicidade acabou, né? Então acho que eu tô bem de ter nascido onde eu nasci, na época que eu nasci, tô bem, tá on. Não posso reclamar não. Um dormitório real que foi usado por muito tempo. Perceba que tem uma gradinha na frente que é para que os nobres, enfim, ficassem atrás, porque todos os dias o rei acordava com a sua remela no olho real e já dava bom dia para uns 20, 30, 40, sei lá quantos nobres que foram gentilmente, por mero favor real, convidados para participar do de jejum, enfim, né? É isso. Hábitos estranhos, né? Mas enfim. Além do Palácio de Versalhes, você tem um mini paláciozinho, que é o Petit Trianon, ou Pequeno Trianon, que era meio que a casa só da Maria Antonieta, que na verdade foi construída por Luís XV, mas enfim. Um lugar humilde, simplório, dá pra viver, sabe? Então, gente, não resta dúvidas, né, do quanto essa nobreza era custosa para as contas públicas, certo? Enfim, então, considerando que a França tinha a Guerra dos 7 Anos, que tinha causado extremo prejuízo, depois depositou dinheiro, recursos para ajudar os colonos da independência dos Estados Unidos, ela não tinha de onde arrecadar recursos, impostos, né? Tinha uma crise aí na arrecadação, porque só o terceiro estado bancava tudo isso e o custo de vida dessa nobreza era algo absurdo de luxuoso. Tudo isso por si só já era uma grande problemática, mas não para por aí, certo? Aí, em torno de 1784, a França vai viver uma crise climática. Sim, para terminar de ferrar de vez com o contexto. E essa crise climática é tão violenta que os campos de trigo acabam ficando secos. E você pode pensar, tá, e onde é que está o problema? O problema é que a população mais miserável não tem recursos para ter uma boa alimentação. Ela vive basicamente de pão. E pão é feito de farinha.
E farinha, portanto, acaba se tornando um bem extremamente escasso com essa crise climática. E as pessoas passam a não conseguirem comprar a farinha pelo grande elevação de preços que essa farinha se torna, já que a maior parte dos campos de trigo são destruídas, o que conseguiu ser preservado e se conseguiu ter de safra de farinha, o preço desse produto, devido à demanda dele está muito ali, né, a busca está muito grande, o preço subiu extremamente. E quem consegue manter o seu estoque de farinha e pão ok dentro de casa é a nobreza. As pessoas mais pobres e humildes, né, camponesas, acabam tendo sérias dificuldades de se sustentar. Lembrando também que com a crise climática não é só o trigo que vai ter problemas. Ou seja, o camponês também vai ter vários problemas relacionados com as suas safras de outros mantimentos. O que significa que a população literalmente passa fome por falta de trigo e pão, que era a única base alimentar que eles tinham. E se não bastasse, então, uma crise climática, uma crise financeira, e toda crise financeira, portanto, gera desemprego na população urbana e gera, né, falta de recursos, enfim, nós também temos na França desse período resquícios de uma espécie de feudalismo francês. Ou seja, uma grande acumulação de terra na mão de alguns senhorios, certo? E camponeses que ainda pagam alguns impostos específicos a camponeses ali lá da Idade Média para esse senhorio. Então, imposto em cima da utilização do moinho da região ali, né, do senhorio, enfim, do feudal ali, e outros impostos para a utilização da terra. E tudo isso massacra a população francesa, a população camponesa principalmente. Então, a estrutura da França está bem crítica. Como agravante, Luís XVI, então, assume de Luís XV o trono dessa França totalmente caótica, e Luís XVI também não vai ter postura realmente condizente com a situação que a França vivia, né? Então, várias fontes históricas dizem que ele era super jovem quando se casa com Maria Antonieta, que é uma figura bastante conhecida, de que ele era muito iludido quanto à situação da França e que ele não tinha de fato acesso a conhecer o que de fato ocorria, porque os seus administradores é que lidavam com a realidade do país e meio que não se passava informação à frente para o Luís XVI. Vão ter cartas de Maria Antonieta, onde dizem que talvez ela tivesse até mais consciência do que o próprio marido, né, rei, sobre a situação. Luís XVI acaba sendo muito mal visto pela população da França por conta de uma certa dificuldade, demorou anos para eles conseguirem ter herdeiros. Maria Antonieta vai ser muito difamada pela população, com tiras, digamos assim, de modo sexualizado e, enfim, de um desrespeito bastante grande à figura dela, inclusive porque ela era uma figura bastante gastona e suas festas eram bastante conhecidas, vamos dizer assim. Então, tudo isso também não colabora para a popularidade da figura real em meio a todo esse caos que está ocorrendo, ou seja, só piora a situação. Em 1787, o Luís XVI toma uma atitude assim, vamos dizer, um pouco menos pior, ok? E ele vai convocar a Assembleia dos Notáveis. Luís XVI, aparentemente, ele era uma das pessoas que acreditavam no despotismo esclarecido, que era uma corrente aí que, vamos dizer assim, dialogava com ideias absolutistas e ideias iluministas. Então, são pessoas absolutistas que querem continuar uma monarquia absolutista, mas que passam a aderir a algumas ideias aí propostas pelo iluminismo para fazer um absolutismo modernizado, certo? Então, eles não querem acabar com o absolutismo, diferente da corrente original iluminista, que tem como principal ideia o fim do antigo regime, ou seja, do absolutismo monárquico, certo? Mas os despótatas esclarecidos, eles buscam aí um caminho intermediário, onde você iria fazer a manutenção do absolutismo com algumas ideias cá e lá do iluminismo. E reza aí que Luís XVI, então, era favorável a essas ideias, e ao convocar a Assembleia dos Notáveis, ele convoca o primeiro e o segundo estado, ou seja, o clero e a nobreza, para dialogar nessa reunião, buscando tentá-los convencer de fazer com que eles passem a pagar impostos, para tentar, pelo menos, suprir, digamos, uma maior arrecadação do Estado, para poder redirecionar esses valores para uma reconstrução da França econômica, principalmente. Mas é óbvio, né, que o primeiro e o segundo estado não estavam convencidos de quererem pagar impostos, não é mesmo? Pois é, né? Ó, que novidade. E essa Assembleia dos Notáveis acaba não trazendo um resultado prático. Então, há recusa, né, desses dois estados em quererem colaborar com a situação francesa.
Porém, gente, o caos na França se instala de vez. Nos próximos 2 anos vai ser revolta em cima de revolta, a população bastante indignada. E você vai ter, então, líderes burgueses muito alimentados pelas ideias iluministas e pelo exemplo, né, dos Estados Unidos e o sucesso de sua revolta contra os ingleses e sua independência. E você também vai ter alas mais radicais do movimento, que são pessoas mais populares, pessoas mais humildes, que têm pouco acesso às ideias do iluminismo em si, mas que acabam sendo alimentadas pela ideia de melhorias, de mudanças, enfim, e pela extrema miséria, né? Outra coisa que a gente precisa pensar também é que, embora essas pessoas muitas vezes analfabetas, pouco instruídas, as ideias elas passam muito pela questão oratória, né? Então era muito comum você ter tavernas, uma espécie de bar, vamos dizer assim, ou comícios de rua, onde esses burgueses, que eram letrados e eruditos, etc., subiam na mesa e liam manifestos iluministas, liam sobre as ideias, e então essa população mais humilde tinha acesso a essas ideias a partir dessa questão da oratória, da fala, e enfim, de absorver essas ideias de algum modo. Um dos grupos, né, mais populares, de pessoas mais simples e também conhecido por ser mais violento, né, enfim, são os sans-culottes, que nesse momento aí, 1788, por aí, eles estão no início de uma formação, enfim, mas que são conhecidos como sans-culottes porque as suas calças eram mais curtas, enfim, né, por conta de recursos mesmo, e, portanto, calças curtas sans-culottes, certo? E essas pessoas normalmente são comerciantes mais pobres, comerciantes de uma classe mais baixa, camponeses, às vezes entram um pouco nesse movimento, camponeses mais próximos de zonas urbanas, enfim, e os sans-culottes, então, são uma ala mais radical desse movimento. Mas o fato é que o rei Luís XVI, em 1789, dada toda essa efervescência do movimento e as revoltas que ocorrem de modo geral, ele vai convocar a reunião dos Estados Gerais, certo? Que seria, então, uma reunião com todos os estados dessa vez, portanto, primeiro, segundo e terceiro estado são convocados, onde em abril você tem a votação para ver quem serão os representantes, por exemplo, desse terceiro estado, e em maio eles se reúnem no Palácio de Versalhes para debater as questões referentes à taxação de impostos e a uma busca aí de um outro mecanismo de arrecadação de impostos. Então, se reúnem no Palácio de Versalhes esses representantes. Os burgueses, né, que vão liderar bastante esse terceiro estado e serão os membros dessa reunião, eles vão muito esperançosos de tentar uma aliança com alguns grupos dissidentes do segundo e primeiro estado, e enfim, para tentar fazer uma eleição, né, sobre aí o que vai ser ocorrido e etc. Inclusive, a reunião dos Estados Gerais não era convocada desde o século XVII. Então já se fazia muito tempo que essa reunião não era convocada, o rei poderia ter o poder de convocar ou dissolver o momento que ele quisesse, afinal ele é um rei absolutista, não é mesmo? E quando ela é convocada agora, em 1789, o terceiro estado pede, inclusive, que ele tenha mais representantes, uma vez que ele é, gente, majoritariamente 95% da população francesa, certo? E o rei, inclusive, até concorda e se reúnem na reunião. Porém, diferente do que talvez você esteja pensando de uma reunião, de uma assembleia, de uma votação, nesta o voto não seria por cabeça. Ou seja, em vez de você ter uma votação onde cada representante tenha o seu direito de voto, a representação era via estado. Então, cada estado tinha direito a voto. O que acontecia é que o primeiro e o segundo estado tinham exatamente o mesmo interesse em não pagar impostos. Logo, na hora da votação, eles se unem, certo? E derrotam o terceiro estado por 2-1. Não importa que o terceiro estado tenha 95% da população, o sistema de voto acabava não privilegiando o terceiro estado. E isso gera uma considerável revolta nos representantes do terceiro estado, obviamente. E observando então que naquele espaço não vai sair nada realmente de duradouro, de bom para o terceiro estado, os representantes do terceiro estado, junto com um ou outro dissidente, um ou outro representante do primeiro e segundo que concorda com as ideias do terceiro, poucos, certo? Resolvem se reunir separadamente, certo? A partir de junho de 1789, na tal Assembleia Nacional, que eles mesmos intitulam de Assembleia Nacional, certo? Ou seja, eles resolvem simplesmente não participar mais da reunião dos Estados Gerais,
o que o rei mesmo já estava querendo dissolver, enfim, e resolvem fazer uma própria assembleia deles, para eles, pelas ideias deles, que são aí 95% da população da França, certo? O rei, obviamente, não vai ficar observando isso tudo sentado e tenta dissolver essa Assembleia Nacional, fechando a sala de reuniões do Palácio de Versalhes. Mas isso não é o bastante. Essas pessoas, né, esses representantes do terceiro estado, enfim, seus descendentes, resolvem, então, invadir a sala de jogos do palácio e se reunir ali mesmo, o que fica conhecido aí como um momento marcante. E lá, eles resolvem jurar que só saem daquele lugar quando houver uma constituição para a França que limite os poderes do rei. E eles continuam ali arredados os pés em torno de 2, 3 dias, até ver aí o que vai acontecer. E é óbvio, gente, que um rei absolutista não ia ficar olhando isso aí parado, né? Então ele chama aí 20 mil homens da Guarda Real para cercarem o Palácio de Versalhes. Só que na rua, o movimento também estava se acirrando. Então as alas mais radicais, camponeses, sanculotes, o povo, sabendo do que está acontecendo dentro do Palácio de Versalhes e da tentativa, né, dos representantes do terceiro estado em criarem uma constituição, limitarem os poderes do rei, fazer alguma coisa, certo? Eles resolvem se mobilizar e criam a Guarda Nacional, que no fundo é uma espécie de guarda revolucionária criada para tentar defender a Assembleia Nacional, então a reunião lá dos burgueses dentro lá, representantes do terceiro estado no Palácio de Versalhes, que ficam lá fechados e dizem que só vão sair quando tiver uma Constituição. E essa Guarda Nacional, então, vai tentar defender os direitos dessa Assembleia. E aí a briga vai comer solta, né, gente? Soldado, Guarda Nacional, e a pancadaria tá aí generalizada. Só que o problema é que se por um lado a gente diz que o início desse movimento é de caráter burguês, né? Então os representantes aí do terceiro estado eram burgueses, enfim, etc e tal. Então, estão buscando o quê, gente? No fundo, eles estão falando em tirar o rei, ou sei lá, mais radicalmente cortar a cabeça do rei? Não, certo? Eles estão pensando em limitar os poderes do rei, em haver uma constituição, em fazer uma reforma fiscal onde o primeiro e o segundo estado paguem impostos. Mas ninguém está falando em tirar o rei. Ninguém quem? Esses representantes aí do terceiro estado. Então, a burguesia, ela queria mudanças, mas não o radicalismo e a loucura que estava começando a ter lá na rua, com o pessoal lá mais humilde, mais revoltado e a pancadaria generalizada que a rua estava se tornando. Então você percebe que por que se diz que a Revolução Burguesa começa como um caráter burguês e a coisa sai de controle? Exatamente por isso, porque ela começa como uma iniciativa aí dos representantes do terceiro estado, né, de fazerem a sua mobilização, Assembleia Nacional e etc., buscando apenas limitar os poderes do rei com uma constituição e mudar a cobrança de impostos. É isso. E lá na rua as pessoas começam a meter o louco, certo? Tanto é que no dia 14 de julho de 1789, essa população enfurecida vai invadir uma, digamos assim, fortaleza onde o rei Luís XVI utilizava para prender prisioneiros políticos e também funcionava para guardar estoque de armas e mobilização de soldados e etc. Que é a tal da Bastilha. Essa população enfurecida invade a Bastilha. Portanto, é queda da Bastilha, porque ela cai e deixa de ser uma estrutura aí que o rei Luís XVI pode contar, uma prisão e etc. Invade a Bastilha, liberta os prisioneiros políticos e rouba todos os armamentos do exército que estavam mantidos lá. O que significa que a população se arma. E aí, não só a queda da Bastilha, e enfim, que é um movimento mais urbano vai acontecer, como o campo também fica revoltado e a população camponesa resolve se mobilizar, invadindo os senhorios, queimando o senhorio, matando os senhores de terra, roubando os estoques de grãos e etc. E fazendo um movimento que vai ser considerado, vai ser conhecido como o Grande Medo, que é exatamente o símbolo dessa população mais humilde tomando uma certa parte da liderança desse movimento e que não está preocupada só em fazer a Constituição, em limitar os poderes do rei. Ela está querendo realmente mudanças para aqui e para agora na base da força mesmo, e é isso.
certo? Então a gente começa a observar muito a partir desse momento, a gente pode considerar aí como a criação da Guarda Nacional, como uma espécie de ruptura dos caminhos aí, né, que esse terceiro estado está sendo conduzido. Então, por um lado, a gente tem um terceiro estado burguês, dos representantes que estão lá, fechados na Assembleia Nacional, pensando e criando uma constituição para limitar os poderes do rei, mas não para tirar o rei, mas só para limitar os poderes, entendeu? Para pagar imposto aí o primeiro e segundo estado também, etc e tal. Fazer mudanças que vão colaborar para a vida deles, né, para o crescimento burguês deles, mas que não vão, assim, radicalizar as coisas, né, que não vai haver aí, né, um desequilíbrio político, que também não é interessante para burguês desequilíbrio político, gente. Burguês também não tá querendo isso. Os negócios precisam de estabilidade política para crescerem, certo? Enfim. E por uma outra linha de terceiro estado, ao terceiro estado mais popular, São Culotte, camponês, gente mais humilde, que não leu exatamente Montesquieu, etc., que vai querer uma mudança aqui agora na base da porrada mesmo e uma radicalização desse movimento, conhecido aí como o Grande Medo, certo? Enfim. E a partir daqui, da queda da Bastilha, que a gente pode oficialmente dar uma data para o início da Revolução Francesa, 14 de julho de 1789, certo? Então eu espero você na nossa próxima videoaula para darmos continuidade a esse tema. Eu espero que você tenha gostado e não se esqueça de fazer os exercícios relacionados com o tema. É isso, gente. Até logo!